Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Vamos lá para a nossa lista de exercícios, né? Já fizemos a nossa aula número 13, que é a aula sobre espelhos planos, e agora a gente tem uma lista de exercícios para trabalhar em cima disso, certo? Estamos na nossa aula 13, curso da segunda série. Se você está acompanhando, não deixe de dar seu like, não deixe de seguir-nos no YouTube. E é isso aí, forte abraço e vamos começar. Galera, olha só aqui a nossa discussão. Essa discussão aqui, eu não fiz ela durante a aula, mas eu achei legal pegar o primeiro exercício e já comentar isso, que é o seguinte, cara. Ele tem todo o enunciado falando que aconteceu uma coisa durante a pandemia da Covid, não sei o quê. Não é esse o nosso ponto. Eu quero discutir com vocês o que está acontecendo nesse exercício. Ele fala sobre um cara, que é o tal do Darcy, certo? E que esse cara tem 1,65 m de altura, certo? E aí ele coloca um espelho na frente dele a 40 centímetros do corpo dele, certo? E ele pergunta o seguinte: qual é o tamanho que esse espelho tem que ter, no mínimo, para que esse cara consiga se ver inteiro nesse espelho? Isso é uma coisa que é legal a gente discutir, porque muitas vezes você vai colocar um espelho na tua casa e aí, dependendo do tamanho do espelho, não dá para você se ver inteiro, certo? Então a gente vai ver como que é essa situação. Então, galera, a questão é você perceber que, inclusive, a distância que ele está do espelho é algo que não vai ser relevante, certo? E para explicar para vocês, eu vou imaginar que tem um cara na frente de um espelho, tá? Só que, na hora de desenhar a imagem desse cara, haverá uma necessidade aqui, pessoal. Eu vou precisar fazer uma coisinha, que é o seguinte, que é marcar a altura dos olhos desse cara. E como a altura dos olhos desse cara é quase já lá no nível da cabeça, eu vou colocar uma cartola aqui na cabeça desse cara para ele ganhar uma altura aqui, certo? E aí eu falo, ó, ele tem que se ver inteiro e inclusive ver a sua cartola, certo? É que na verdade, galera, a questão é que ah, a gente vai trabalhar com uma situação em que vai envolver a ideia de campo de visão, certo? Quando você falar de campo de visão, o que que acontece com o campo de visão? A gente tem que pensar no seguinte, ó. Nós temos que pensar que o olho do Darcy está aqui, ó, neste nível aqui, ó. Aqui é o nível onde está o olho do cara, certo? Eu vou até fazer um pouquinho mais escuro aqui, tá? Aqui é o nível do olho do cara, certo? E ele precisa conseguir se ver diante de um espelho. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui um guia quadriculado de desenho para ficar um pouquinho melhor de você visualizar. E eu vou colocar um espelho aqui na frente desse cara. Só que esse espelho eu não sei que tamanho ele tem. E eu preciso descobrir o tamanho desse espelho. Galera, o que é que vai acontecer aqui, ó? Para você trabalhar com a imagem, você tem que pensar sempre que você precisa replicar a distância dele até o espelho, certo? E colocar lá atrás, ó. Aqui, é isso, né? Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, mais um bocadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, mais um bocadinho, certo? Então, o olho dele, a imagem do olho dele tá aqui, certo? E a gente tem que lembrar que a ideia é que para o olho conseguir ver ele por inteiro, é necessário que o corpo dele esteja dentro do campo de visão do olho dele, certo? Então a gente vai colocar pensando assim, ó, viu? O meu limite é isso aqui, ó. Ele precisa conseguir ver o pé dele e ele precisa conseguir ver lá no topo da cartola dele, certo? Essa situação. E a pergunta é, qual que é o tamanho do espelho para que você consiga fazer isso? Ou seja, opa, opa, meu tirei o risquinho aqui, fechou, foi. Sim, beleza. Qual que é o tamanho desse espelho que você tem aqui, ó? Essa medida aqui, ok? X. E aí a pergunta é essa medida, qual que é o tamanho do espelho, certo? Claro que esse tamanho do espelho vai depender do tamanho do próprio cara. Só que o tamanho do cara é 1,65 m ou 165 centímetros. Certo? E a pergunta é quanto que vale esse x. Galera, isso aqui é uma semelhança de triângulos, tá? Porque olha só, o que que acontece aqui, ó? Se você pegar os dois triângulos e for analisar os triângulos semelhantes, você tem um triângulo que ele é assim, aqui e aqui, onde esse triângulo, a base dele é 1,65, e o outro triângulo, ele é esse aqui e aqui.
com uma base que a gente não conhece, que é justamente o tamanho desse espelho. Só que essa base não é difícil de você calcular. Por quê? Porque a altura desses triângulos, um é o dobro do outro, ó. Porque se essa distância aqui é 10, isso quer dizer que essa distância aqui é 5, é uma proporção de 1 para 2. Então, isso quer dizer o quê? Que esses triângulos, se esse cara aqui tem uma distância 40 centímetros, isso quer dizer que essa distância aqui é 80 centímetros. Ou seja, a gente está trabalhando com uma proporção de 1 para 2. Ou seja, se 40 é a metade de 80, consequentemente o x também tem que ser a metade de 165. Então, x corresponde a 165 dividido por 2. E esse x vai ser igual a 82,5 centímetros, certo? O legal dessa pergunta é o seguinte, cara, é você perceber que, vamos supor que tu vai comprar um espelho para colocar na tua casa e você tem um espaço um pouquinho limitado ali, mas você quer que aquele espelho seja possível você ver o teu corpo inteiro, beleza? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse espelho, ele precisa pelo menos, no mínimo, ele tem que ter metade da tua altura. Então, se você é um cara que tem 1,80 m, 1,80 m, tu vai ter que comprar um espelho que tenha pelo menos 90 centímetros, e aí você vai conseguir se ver por inteiro. E veja, cara, que tem uma coisinha que a galera faz muito, às vezes, quando não consegue se ver no espelho. Você para na frente do espelho, tu não tá conseguindo se ver inteiro, tu começa a caminhar para trás, Cara, isso não vai mudar, isso não vai resolver o teu problema, porque esses dois triângulos aqui, se você começa a se afastar, a imagem também começa a se afastar e, consequentemente, o que acaba acontecendo é que você acaba apenas mudando aqui a medida dessas alturas desses triângulos, mas a proporção continua sendo a mesma. Então, não adianta você se afastar. Quando você precisa ver o teu pé e não tá rolando, você tem que chegar perto do espelho e se erguer para pegar o teu campo de visão mais lá para baixo. Não adianta você se afastar, que não vai dar certo, beleza? Então, pessoal, bem legal observar isso, tá? Lembra que sempre o tamanho do espelho precisa ser, no mínimo, o tamanho, a metade do tamanho do objeto, para que haja a possibilidade desse objeto se ver por inteiro, beleza? Então, se ele for maior, obviamente, já vai ser possível, mas a ideia é esse valor mínimo, beleza? Pessoal, aqui eu peguei uma questão que eu já coloquei na lista passada. Essa questão é a questão da UEPG. Se você der uma olhada na lista passada, eu já fiz essa questão. Mas aqui, ó, nessa questão, tinha um item 16 que eu ainda não, que eu tinha tirado, que eu não tinha deixado ela na questão. Ou seja, esses caras aqui, ó, eu vou até tirar fora, certo? Apesar de serem questões interessantes, tá? Porque eles já estão na aula passada. Beleza? Dá uma olhada na lista passada e eu vou discutir esse item 16. Esse item 16 ele fala assim, ó: na figura abaixo tem-se a representação de um espelho E de um ponto O, no qual ele consegue enxergar, no qual ele consegue enxergar os pontos A e C. Beleza. Então, galera, olha só, ele está falando que referente a esse ponto O A e o C estão no seu campo de visão. E aqui, galera, veja como esse estilo de exercício de campo de visão, às vezes a prova coloca o desenho num lugar que fica ruim de tu executar a tua resolução. Ó, eu vou pegar o desenho em si aqui, ó, e vou puxar mais para o lado para eu conseguir fazer esse trabalho, beleza? Ó, vamos fazer o campo de visão do O relativo a esse espelho. Deixa eu só colocar o espelho bem em cima de uma linha para ficar melhor o meu desenho. Ó, aqui, fechou. Então, ó, esse O aqui, para eu traçar o campo de visão dele, eu vou fazer um pontilhado no espelho e eu vou fazer um pontilhado no O. Certo? Aqui e aqui. Beleza? Agora, o O, eu vou replicar ele lá do outro lado. Tem 4 quadradinhos mais um bocadinho aqui, certo? Então, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, mais um bocadinho aqui. Então, esse O estaria mais ou menos aqui, certo? Um pouquinho mais para cima aqui, que ficou um pouquinho torta a minha linha. Beleza. Agora, vamos fazer o campo de visão do O. Galera, o campo de visão do O vai ser isso aqui, ó. Eu traço uma linha que passa bem por baixo do espelho. E eu traço outra linha que passa bem na parte de cima desse espelho.
Beleza. Galera, então qual que é o campo de visão desse cara com relação a esse espelho? É toda essa região aqui e que realmente compreende o A e o C. Portanto, esse item sim, ele é verdadeiro, beleza? Você está fazendo o campo de visão do O e aí você vê que o C e o B estão dentro desse campo de visão, certo? Ok, agora pessoal, na nossa próxima situação, a gente vai pegar aqui um caso também envolvendo espelho plano, obviamente. Ele fala assim, ó. Ele fala de espelhos inteligentes e não sei o que e tal. Beleza, ele fala sobre toda uma história aqui que para mim não interessa. Vamos pegar a nossa questão em si. Considere que você tem uma pessoa que ela está a 50 centímetros de um espelho plano convencional. Então vamos lá, ó. Tá aqui um espelho plano convencional, certo? E aqui tem uma pessoa que está a 50 centímetros. Eu vou fazer assim, ó. A cada 5 quadradinhos seria, sei lá, pode ser 10. 10, 20. Tá, bom, eu vou tentar fazer isso sem tanta medição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. No 10, fecha os 50 centímetros. Então, cada quadradinho tá valendo 5. Beleza, galera? Então, aqui, ó, 50 centímetros, beleza? E aí ele fala para você o seguinte, que essa pessoa está a 50 centímetros de um espelho plano convencional e que segura um pequeno objeto no nível dos seus olhos a uma distância de 10 centímetros desse espelho. Então, se é 10 centímetros, ele vai estar aqui, certo? 10 centímetros esse objeto. Esse aqui é o olho da pessoa, certo? Esse aqui é o objeto. Beleza. E aí ele fala assim, faça um desenho esquemático que mostre a posição do olho da pessoa e do espelho e do objeto e da sua imagem e determine a distância entre os olhos da pessoa e a posição da imagem do objeto produzido por esse espelho. Eu acabei de colocar aqui o meu desenho. Coloquei o olho, coloquei o objeto. Ele quer saber a distância entre o olho da pessoa e a imagem desse objeto. Ó, então vamos primeiro fazer a imagem desse objeto. A imagem do objeto sempre replicando. Se essa distância é 10, tu vai colocar 10 lá para o outro lado. Tá aqui a imagem do objeto, certo? Qual que é a distância do olho até a imagem do objeto? Ó, se essa imagem está a 10 centímetros atrás do espelho, isso quer dizer que essa distância é 60 centímetros, ó, do olho até a imagem. Tem 50 até o espelho, mais 10. Então, esse cara vai ser 60 centímetros a distância do olho da pessoa até a imagem desse objeto. É importante você perceber que quando eu falo que é 60 centímetros, é que o cara, quando ele tá olhando pro espelho, parece que tem alguma coisa que está a 60 centímetros dele, mas na verdade aquilo lá é a imagem daquele objeto que você está observando, beleza? Então, essa fecha a nossa ideia. Questãozinha número 3, bem acessível, só desenhar e fechou, beleza? Questãozinha número 4. A questão número 4, pessoal, ela vai ser algo que até eu vou dar uma ajustadinha aqui para os quadradinhos ficar bem de acordo com os quadrados que eu tenho no meu desenho, certo? Aí, fechou? Fechou? Quase, 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 tá bom? Beleza? E aí ele fala para você o seguinte nesse exercício. Vou até tirar esse quadriculado para essa questão. Bom, ele fala assim, um objeto O é um ponto luminoso, certo? E E representa um espelho e X é um observador, certo? Ele fala assim, onde está a imagem desse objeto O correspondente a esse espelho? Cara, olha o que acontece. Ele só quer a imagem desse objeto. Vamos lembrar da técnica como que a gente fazia, ó? Eu fazia um tracejado aqui, ó, no eixo principal do espelho. Eu fazia um tracejado no eixo principal desse espelho e eu fazia um tracejado aqui, ó, perpendicular a este cara aqui. Onde que vai estar a imagem? Ela vai estar equidistante. Se tem 3 quadradinhos do O até esse ponto de encontro das duas retas, 3 quadradinhos lá para o outro lado, vai ser a imagem do O. Então, aqui, ó, está a imagem do O, certo? E aí, pessoal, você pode perguntar assim, viu? Imagine que esse cara X aqui está aqui. Será que ele consegue ver este ponto? Pessoal, tem 2 jeitos de você resolver isso. Será que ele consegue ver esse ponto? Bom, você pode fazer o seguinte, pegar esse objeto X, pegar a imagem dele, que seria lá em 5, e fazer o campo de visão dela. Ó, o campo de visão aqui, ó. E veja que o O está dentro do campo de visão, aqui, ó,
nessa regiãozinha referente ao x, ou seja, o x conseguiria ver o O, certo? Agora tem um outro jeito de tu fazer isso, que é o seguinte, ó, traça uma reta entre o x e a imagem do O, traçou aqui essa reta. Se essa reta cruza o espelho, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é possível sim o x encontrar ver o O, tá bom? Então são duas formas de você responder essa ideia de campo de visão. Inclusive lá na nossa questão que a gente tinha feito, lá da UEPG, dava para você ter feito isso, ó. Você pegava o A e fazia uma imagem dele lá atrás. Aqui era o A', certo? Se entre o O e o A' a reta cruza o espelho aqui, ó, isso quer dizer que o O consegue ver o A, beleza? Então, pessoal, é uma técnica também, mas eu prefiro fazer campo de visão, porque daí o que acontece? Acontece coisas nesse estilo aqui, ó, da última questão. Você tem um espelho aqui, certo? Você tem um motorista que está aqui e ele marca inúmeros pontos e ele pede quais desses pontos estão no campo de visão. Galera, esse exercício, quando ele foi lançado, foi bem difícil da galera fazer, porque esse carro aqui, ele meio que atrapalha o teu desenho, tá? Ele fica meio ruim para você realizar o teu desenho. Mas dá para fazer sim, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu vou tirar o meu parte aqui de cima para executar o desenho com mais clareza. E você tá pensando no seguinte, ó. Tem um observador aqui e esse observador está usando esse espelho para tentar ver esses objetos que estão aqui. Beleza. Como que eu consigo definir se ele consegue ver, quais objetos ele consegue ver? Eu vou primeiramente aqui, ó, traçar um pontilhado aqui. Traçar um pontilhado aqui, certo? Beleza. Depois eu traço um pontilhado que passa pelo objeto e forma 90 graus com o pontilhado que eu já havia feito. Tá aqui o pontilhado formando 90 graus. E aí, galera, para você lá no dia fazendo a prova, tu vai ter que medir de algum jeito. Você pode medir, sei lá, pela espessura da tua caneta. Para mim, a distância aqui dá uma, duas, mais ou menos umas 3 vezes a espessura da caneta. E é isso, cara, que fica ruim de você fazer. Se você não tem uma régua para pegar e medir isso aqui, ó, que é a distância desse objeto até essa reta, cara, fica ruim de você fazer. Então, eu preciso replicar essa distância aqui lá do outro lado. Para mim, com o aplicativo de desenho é fácil. Eu marquei a distância aqui, ó. Eu coloco ela lá do outro lado. Para mim, muito fácil com o aplicativo de desenho. Certo? Agora, claro, no dia de prova, tu vai ter que fazer o quê? Geralmente não pode usar caneta, não pode usar a régua, tu vai ter que fazer com a tua caneta, ó. Aqui seria o ponto de imagem do O, e mesmo desse jeito, com o aplicativinho, pode ser que eu tenha cometido algum erro nesse desenho, ó. Então, o que que vai acontecer? Agora eu vou fazer o campo de visão desse cara. Ó, o campo de visão eu vou pegar a imagem com relação ao observador e vou fazer dois traçados. Um que passa bem por uma das extremidades do espelho, certo? E o outro que passa pela outra extremidade desse espelho, certo? Então, pessoal, o que que acontece aqui, ó? Se o meu desenho estiver correto, essa é a região do campo de visão. E ele pegaria o 1687. Vamos ver se tem essa opção aqui, ó. É a letra E, 1687. Então, fechou. Eu vou aceitar essa como minha resposta, certo? Mas assim, galera, eu confesso pra vocês que num dia de prova, tu pegar uma coisa desse jeito, é muito fácil tu errar. Por quê? Porque tu não pode usar régua em provas. Então, você vai ter que usar a tua caneta e algum outro artifício para tentar desenhar uma reta, certo? Então, fica mais difícil realmente você fazer. Para fazer as distâncias e tudo mais também é complicado. Mas, cara, pega aqui a tua caneta, marca um pontinho nela, marca a distância aqui, replica a distância lá do outro lado e dá o teu jeito, tudo bem? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Fechando a nossa lista de exercícios, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem. Semana que vem a gente começa com um tópico muito importante: espelho côncavo e espelho convexo. Fica ligado que é importante pra caramba, beleza? Forte abraço, beijos a todos
e tchau, tchau. Não esquece de dar o teu like.